Falando em Supremo, a gente tem uma notícia que confirmou algo que foi tratado no Paulo Figueiredo Show da última semana, porque quem assistiu os nossos 2 programas na semana passada certamente se lembra, mas caso você não tenha acompanhado, saiba que a Câmara dos Deputados aprovou no dia 7 de maio a sustação da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, relacionada ao 8 de janeiro. Nem foi apenas só relacionada ao Ramagem, mas certamente a expectativa dos políticos era de que, se essa decisão, em primeiro lugar, favorecesse o Ramagem e impedisse o prosseguimento da ação penal contra ele no Supremo, mas também, em segundo lugar, havia uma expectativa de alguns que manifestaram que ela se estendesse ao Bolsonaro, impossibilitando que a ação penal contra ele também prosseguisse. Eu disse a vocês, sou muito claro sempre, apesar de eu gostar muito dessa ideia, juridicamente eu não vi como ter esse entendimento da lei. Já havia, inclusive, aqui adiantado que certamente o Supremo Tribunal Federal derrubaria a decisão contra o Ramagem, nem sequer chegaria a tratar como se houvesse a possibilidade de beneficiar o presidente Bolsonaro. E dito e feito, está aí o resultado. A notícia é que, por unanimidade, o STF mantém o processo contra o Ramagem. É importante dizer que eu não falo isso para diminuir o esforço do PL e do próprio presidente Hugo Mota, que tem que ser muito aplaudido nesse caso. Pelo contrário, eu achei uma ação excelente. Acredito que a Câmara deva defender cada vez mais as suas prerrogativas usurpadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, na semana passada, eu falei para que controlassem as nossas expectativas e não nos frustrássemos diante da decisão óbvia que tomaria o Supremo Tribunal Federal. Na mesma semana, logo em seguida, a deputada federal, que eu gosto muito, acho injustamente muito linchada publicamente, a deputada federal Carla Zambelli, também teve uma condenação pesada no caso envolvendo o hacker lá, do Delgatti, 10 anos de prisão, em algo que, se fosse feito contra qualquer outra pessoa que não o Alexandre de Moraes, sequer teria virado uma ação penal. E eu defendi publicamente no X que o mesmo caminho que foi tomado para o Ramagem, a sustação da ação penal contra ele, deve ser tomado em relação à deputada Carla Zambelli. Não só ela, como outros deputados, inclusive tem um outro aí que eu esqueci o nome, acusado de corrupção. Não interessa. Não se trata mais do mérito. Se trata de uma disputa entre limites. Então, é necessário que a oposição, e eu conversei sobre isso com o deputado Sóstenes Cavalcante, é necessário que a oposição tome as mesmas medidas para proteger a deputada Carla Zambelli e que o PL acompanhe decisões idênticas envolvendo outros deputados. Outra coisa que eu comentei é que, diante da negativa do Supremo, no caso do Ramagem, a Câmara não poderia permanecer inerte. E parece que o Hugo Mota está disposto a tomar mais providências sobre o assunto, porque, pelo menos diz a coluna da Bela Megali no Globo, algo parecido, a resposta de Mota ao STF após a decisão que mantém o processo contra o Ramagem. E o texto da reportagem da Bela Megali diz o seguinte: a aliados, Mota destacou que a reação dos deputados à decisão foi muito negativa, pois os parlamentares consideraram a medida uma afronta ao legislativo. A suspensão do processo foi aprovada por 315 deputados que votaram no plenário da Casa. Antes do caso ser analisado no Congresso, porém, o próprio STF informou o Legislativo que a medida seria inconstitucional e não teria validade. Ou seja, o STF, antes da aprovação da medida, já julgou a inconstitucionalidade e disse que não ia valer. Continua a reportagem. Agora, mesmo com o STF já tendo decidido sobre o tema, Mota vai esperar até terça-feira, o prazo que termina o julgamento dessa ação no plenário virtual, para enviar uma resposta ao tribunal. O presidente da Câmara disse a congressistas que algo será feito para mostrar insatisfação com a corte. E aí a gente tem que dizer duas coisas. Primeiro, que nada disso ocorre do nada. Todos esses movimentos são decorrentes de forte pressão e cobrança do PL. Mais uma vez, parabéns ao deputado Sóstenes Cavalcante. E uma pressão deles por respostas cada vez maiores ao Legislativo contra os desmandos do Supremo. E isso tem causado um movimento que está crescendo
dos deputados se posicionando de maneira contrária ao que tem feito o STF. Eu volto a fazer a comparação com o caso do Daniel Silveira, quase invertido nas suas votações. A Câmara mandou o Daniel Silveira para a prisão. Hoje me parece óbvio que não mandaria. Outra prova é que até o Procurador-Geral da República, o apóstata Paulo Gonet, que deveria ser excomungado pelo novo Papa, talvez, né? Já que a gente está cheio de esperanças com o novo Papa, ainda vou falar mais sobre o novo Papa, que está dando muito adentro num outro momento. Mas o apóstata Paulo Gonet defendeu que as decisões do Congresso precisam ser respeitadas pelo Poder Judiciário. Então, grande parte do valor dessas ações da Câmara, mesmo que sejam freadas pelo STF, é que cada vez que o Supremo faz isso, ele gera mais atrito com o Legislativo e deixa eles em uma situação cada vez mais delicada. E volto a dizer, faço a reflexão, se você acha que isso não adianta nada, lembrem-se que nós tínhamos, até pouco tempo atrás, mesmo durante o governo Bolsonaro, um Congresso que dizia amém para tudo que o STF fizesse. Outro ponto é que, apesar das críticas que as pessoas fazem ao Hugo Mota, e, pelo amor de Deus, não vou fazer uma defesa apaixonada do Hugo Mota aqui, mas ele pelo menos tem tentado fazer certas coisas. Se ele não quisesse fazer esse processo do ramagem chegar à votação, nada disso aconteceria. Eu digo aqui, com tranquilidade, o Hugo Mota pode não ser o presidente da Câmara dos Sonhos, até porque nós não temos uma Câmara dos Sonhos, mas ele está sendo mais combativo que o antecessor dele, Arthur Lira. Nós temos um legislativo que está mais preocupado com as suas prerrogativas. Dito isso, a partir de, provavelmente, amanhã, com o encerramento do julgamento da ação pela primeira turma do STF, a gente vai ter mais notícia. Então eu deixo aqui meus parabéns ao deputado Sóstenes Cavalcante e também ao deputado Hugo Mota. Quem diria? E todos os demais envolvidos nessas articulações, resposta da Câmara dos Deputados, e digo que, no que a gente puder, vamos ajudar o projeto da anistia a ser pautado.